Olá! Hoje é sexta-feira e finalizo a semana com muita alegria. Foi uma semana tão boa de troca, crescimento, gratidão eterna. Definitivamente, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, são essas trocas. E neste final de semana, eu emendo com o nosso treinamento. E quero deixar aqui meus parabéns para aqueles que trocaram a praia, o lazer e, com essa sede de querer mais conhecimento, fizeram a inscrição. É uma turma, vamos chamar de VIP, uma turma pequena, porque foi essa nossa condição de controlar quem ia participar. E parabéns para aqueles que já se inscreveram para fevereiro. Nós temos as datas já todas determinadas até junho, tá? São 2 dias de treinamento, onde o primeiro dia é com dono de negócio e o segundo dia com gerente. Se você quiser saber mais, eu vou colocar aqui no nosso canal e também acompanhe a gente nas outras redes sociais. Nós estamos anunciando também, tá? E dando sequência ao assunto aprendizado, quero só lembrar que não existe limites para conhecimento. Tempo, né, nem idade. Todo momento é momento de se conhecer melhor, de absorver mais conhecimento, né? E nós, seres humanos, nós somos perfeitos, onde o cérebro, o corpo e a alma, eles se desenvolvem cada vez mais que você tem essa sede de conhecimento. Minha gratidão pela confiança que vocês têm por mim e nesses feedbacks isso potencializa, me dá muito mais vontade de continuar com esse projeto. Foi bom, até mesmo matar a saudade, né? A gente passou um ano meio que batido e esse pequeno gesto de resgatar a ouvir nos conforta tanto, né? Nos traz alegria. E vai aí minha contribuição de hoje. Vamos falar um pouco dos medos? Sim, medos atávicos. O que é isso? É nomeado por atávico aqueles medos que chega a paralisar o empreendedor. E 3 deles, né, são bem identificados no dono de negócio. Quais são eles? Eu vou dizer e também vou passar como é que funcionou essa graduação. Uns têm mais, outros têm menos. Tudo bem? Então é assim, a gente nasce, imagine, com 3 potes, né? Potes de vidro, imagina aí, aqueles que a gente faz compota. E eles nascem vazios. E aí, a gente é estimulado, principalmente, por quem? Pelos exemplos da nossa vida, pelos nossos pais. Sim, nossos pais. E eu sou mãe também, e jamais faria algo para prejudicar minhas filhas. Então, calma, antes que qualquer coisa venha no seu pensamento, já tô te pedindo calma, tá? Como é que a gente enche esses potes? São as interpretações quando a gente era criança, na primeira fase da criança, que vai até os 7 anos mais ou menos. E é sobre isso que a gente não tem controle. Cada um gravou no seu inconsciente de uma forma. Então, se você tem filhos abaixo de 7 anos, né, ainda dá tempo de fazer algo por eles. Brincadeira. Nenhum pai e mãe, como eu disse, nós íamos fazer algo para prejudicar. É que o único exemplo que a gente tinha também era dos nossos pais. E foi assim. Tá tudo bem, eu aceito e agradeço, ok? Então, mesmo que você tenha filhos menores que essa idade, não quer garantir, não garante nada, ok? Mas uma vez que você sabe, fica mais fácil de você ver a sua contribuição, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos para o primeiro pote. Medo de perca de controle. Criou-se
criou esse medo através da interpretação que você teve em relação às responsabilidades que os seus pais te deram de forma precoce. Isso. Quando os pais dão uma responsabilidade muito cedo para a criança, que no nosso ponto de vista como adulto pode ser uma coisa pequena, tipo, cuida para mim esse objeto? Olha, tá com você, hein? Só por essa fala, a criança se sente com muita responsabilidade e, dependendo da idade, ela não é capaz. Pronto, foi depositado mais um pouquinho nessa compota do medo de perca de controle. Pois é, esse é um dos medos maiores em mim. Meus pais, eles me delegaram muito cedo a responsabilidade de ter um negócio próprio, sabe? Eles diziam: japonês tem que ter seu negócio próprio. Você não vai ser funcionária. E você vai me devolver tudo antes de fazer a sua vida. Tudo que eu investi em você. Tá tudo bem, eu entendo que eles falaram isso para me fazer forte. Mas, em contrapartida, esse meu pote de vidro que a gente está comentando, o medo de perca de controle, ele foi subindo. E o que acontece? Qual é a conversão de adulta? Quando adulta, eu percebia que essa falta de processo dentro da empresa, a falta de visão a longo prazo, nossa, me tirava o chão. Depois eu fui me conhecendo, fui entendendo que esse medo existia e quando vem para a consciência, que eu digo, né, é muito bom, porque você se identificando, você começa a controlar esses botões para que esse medo não te interfira. E esse atávico, não, isso não acontece mais comigo. A não ser que realmente vá aos extremos. Mas graças a Deus isso não vem acontecendo. Ok? Vamos para o segundo medo? Medo de ser preterido e humilhado. Talvez seja um dos medos também maiores na nossa comunidade japonesa, devido ao estereótipo. Japonês tem que ser comportado, obediente, quietinho às vezes, talvez seja esse estereótipo, né? E tá tudo bem também. Nossos pais tiveram talvez esse tipo de educação e também, com um exemplo, passaram para gente. Só que, né, muitos colocaram nesse pote um grande peso, né? E da onde veio essa interpretação? Provavelmente seus pais te comparavam com outro, com seu primo, com seu irmão, e esse comparativo foi registrado no seu subconsciente aí, talvez com uma interpretação de ser inferior. Possivelmente este é seu medo. Quando tem que se apresentar, o seu coração palpita, ficar em evidência, então, nossa, você começa a suar frio, não é? Então, esse é seu maior medo dentro da segunda compota. Vamos para a terceira compota. Medo de perca de status quo. O que é isso? É um medo excessivo de mudança. Quando o medo dessa perca é muito maior e intensa do que o sabor da vitória, possivelmente esse é o seu medo que te paralisa, né? Como é que ele foi preenchido? Como é que esse pote começou a ficar cheio? Quando criança, você talvez sentiu aquele receio de ser indesejada. Faltou essa admiração, faltou o preenchimento do ego. E então, transforma-se em medo de perca de status quo. Bom exemplo do ano passado, onde você realmente não tinha como visualizar esse futuro, mistura-se um pouco com a medo da perca de controle, com esse medo da perca do status quo. O fato de imaginar que vai perder o trabalho, vai perder a casa, vai ter que vender o carro, esse medo
perca de status quo de repente se intensificou nesse período, né? Bom, esses são os três. Repetindo: medo de perca de controle, medo de ser preterido e humilhado e medo de perca de status quo. Então, agora que você já sabe, durante seu caminhar aí da gestão, perceba em você se de vez em quando ele aparece. E se você tem esse trabalho de abafar, porque a gente não quer demonstrar esse medo, não é? Ok? E entramos neste mérito por qual motivo? Porque uma vez identificado, você se cerca de itens que compensam a fim de evitar estes medos. É isso mesmo. Lembre-se que o cérebro está agindo pela nossa sobrevivência. Ele não quer que a gente sofra, tá? E esses são os gatilhos. Bom, uma novidade que eu quero colocar aqui para poder finalizar. Durante essas trocas, eu percebi uma necessidade em alguns que seria bom acompanhá-los no planejamento. O primeiro item que a gente começou no início do ano a colocar no papel, né? E aí eu percebi que eu poderia ajudar. Então, já cruzando com a Yukari Design, nós temos um programa de campanhas anuais, onde eu estimulo o lojista a montar esse planejamento, cruzando alguns dados que fazem toda a diferença na loja, na loja do comércio varejista, né? Vou dizer assim. Então, nós vamos cruzar a persona, que é o cliente foco, com as necessidades dele, com os temas específicos sazonais, né? E os produtos e como fazer essa divulgação. E o melhor, se tiver uma brecha, a gente até faz um projeto de pleiteio de verba junto aos fornecedores. Como vai funcionar isso? Para vocês que têm as lojas, que eu acho que são todos que estão nesse canal, se você pretende trabalhar com as datas sazonais para ter essa dinâmica, eu me proponho a fazer contigo, a trabalhar em coprodução, a gente chama, nesse planejamento da sua loja especificamente, tá bom? Então, termino novamente com esse convite que se refere a um projeto novo. Fiquem com Deus, fiquem bem, bom final de semana e já estou ansiosa para a gente se encontrar no domingo e na segunda para aqueles que fizerem inscrição. Até lá!